Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslav, capítulo 4. Rei da Montanha. Virando na direção do ruído estrondoso, muitos escravos ergueram a cabeça, apenas para ver rochas e pesados pedaços de gelo chovendo sobre eles de cima. Eles entraram em pânico instantaneamente, se afastando em uma cacofonia de gritos. Sombras dançavam alegremente sobre pedras negras enquanto, enredados pela grossa corrente, esses escravos caíam no chão e arrastavam outros com eles. Sunny foi um dos poucos que permaneceu de pé, principalmente porque estava pronto para algo assim acontecer. Calmo e coletado, ele olhou para o céu noturno, seus olhos aprimorados pelo atributo perfurando a escuridão, e deu um passo medido para trás. No segundo seguinte, um pedaço de gelo do tamanho do torso de um homem atingiu o chão bem na frente dele e explodiu, chovendo fragmentos afiados em tudo ao redor. Outros não foram tão rápidos. À medida que o gelo e as pedras continuavam a cair, muitos ficaram feridos e alguns até perderam a vida. Gemidos agonizantes encheram o ar. De pé, tolos! Cheguem ao muro! O soldado veterano, aquele que havia chicoteado Sunny algumas horas antes, estava gritando com raiva, tentando fazer os escravos se moverem em direção à relativa segurança da encosta da montanha. No entanto, antes que alguém pudesse obedecer a seu comando, algo maciço veio caindo, enviando um tremor pelas pedras sob seus pés. Cair entre a caravana e a parede da montanha, mergulhando tudo em silêncio por alguns segundos. A princípio, parecia uma bola de neve suja, aproximadamente redonda em forma e tão alta quanto um cavaleiro montado. No entanto, assim que a criatura desenrolou seus longos membros e se ergueu, ela se ergueu sobre a plataforma de pedra como um presságio noturno de morte. Aquele coisa deve ter pelo menos 4 metros de altura, pensou Sunny, um pouco atordoado. A criatura tinha 2 pernas atarracadas, um torso esquelético e arqueado e mãos desproporcionalmente longas e multijuntas, 2 delas, cada uma terminando com um conjunto de garras ósseas horripilantes, e outras 2, estas mais curtas, terminando com dedos quase humanos. O que a princípio parecia ser neve suja acabou por ser sua pelagem, amarelada e desgrenhada, grossa o suficiente para parar flechas e espadas. Em sua cabeça, 5 olhos brancos e leitosos observavam os escravos com indiferença semelhante à de um inseto. Abaixo deles, uma terrível boca lotada de dentes afiados como navalhas estava meio aberta, como sem antecipação. Saliva viscosa escorria pelo queixo da criatura e pingava na neve. O que mais perturbava Sunny eram as formas estranhas que se moviam sem parar, como vermes, sob a pele da criatura. Ele podia vê-las claramente porque, infelizmente, era um dos desafortunados que estavam mais próximos da monstruosidade, tendo uma visão nauseante da primeira fila. Bem, isso é simplesmente demais, pensou ele, estupefato. Assim que Sunny terminou esse pensamento, tudo virou um caos. A criatura se moveu, golpeando com suas garras em sua direção geral. Mas Sunny estava um passo à frente, sem perder um único momento, ele saltou para o lado, o mais longe que a corrente permitia, colocando convenientemente o escravo de ombros largos entre si e o monstro. Sua reação rápida salvou sua vida, já que aquelas garras afiadas, cada uma tão longa quanto uma espada, cortaram o homem de ombros largos uma fração de segundo depois e mandaram jatos de sangue voando pelo ar. Encharcado no líquido quente, Sunny caiu no chão e seu companheiro escravo, agora apenas um cadáver, caiu sobre ele de cima. Diabos! Por que você é tão pesado? Temporariamente cego, Sunny ouviu um uivo arrepiante e sentiu uma enorme sombra passando por cima dele. Imediatamente depois, um coro ensurdecedor de gritos preencheu a noite. Não dando atenção a isso, ele tentou rolar o cadáver para o lado, mas foi impedido por um puxão forte da corrente que torceu seus pulsos e encheu sua mente com uma dor intensa. Desorientado, sentiu-se sendo arrastado alguns passos, mas então a corrente de repente afrouxou, e ele foi capaz de controlar suas mãos novamente. Veja, as coisas poderiam ter sido piores. Colocando as palmas das mãos contra o peito do homem morto, ele empurrou com toda a força que tinha. O cadáver pesado resistiu teimosamente a todas as suas tentativas, mas finalmente caiu de lado, libertando Sunny. No entanto, ele não teve tempo de comemorar essa nova liberdade, já que seu sangue de repente se transformou em gelo. Porque naquele momento, com as palmas das mãos ainda pressionadas contra o corpo sangrando do escravo de ombros largos, ele sentiu claramente algo se contorcendo sob a pele do homem morto. Você tinha que pensar em como as coisas poderiam piorar, não é, idiota? Ele pensou, e em seguida recuou.
Empurrando o corpo com as pernas, Sunny se arrastou o mais longe que pôde, cerca de 1,5 m, graças à corrente sempre presente. Ele rapidamente olhou ao redor, notando uma massa de sombras dançantes e a silhueta do monstro arrasando os escravos gritando no extremo oposto da plataforma de pedra. Então ele se concentrou no corpo morto, que começou a se contorcer com crescente violência. Do outro lado do corpo, o escravo malandro olhava para ele com a mandíbula frouxa e uma expressão horrível no rosto. Sunny acenou para chamar sua atenção. Por que está olhando para ele? Se afaste! O escravo malandro tentou, mas imediatamente caiu. A corrente estava torcida entre os três, presa sob o peso do homem de ombros largos. Sunny cerrou os dentes. Bem diante de seus olhos, o cadáver estava passando por uma metamorfose que causava pesadelos. Estranhos crescimentos ósseos perfuravam a pele, estendendo-se como espinhos. Os músculos inchavam e se contorciam, como se tentassem mudar de forma. As unhas dos dedos estavam se transformando em garras afiadas, o rosto rachou e se abriu, revelando uma boca torcida com uma fileira a mais de presas ensanguentadas e em forma de agulha. Isso não está certo. Sunny tremeu, sentindo uma forte vontade de vomitar. A corrente! O escravo instruído estava logo atrás do malandro, apontando para suas algemas com um rosto pálido como um fantasma. Aquela observação estava longe de ser útil, mas, dadas as circunstâncias, seu choque era compreensível. Ser acorrentado já era ruim o suficiente, mas ser acorrentado a um horror daqueles era realmente injusto. Mas a conclusão de Sunny de que as coisas não estavam certas não veio de autopiedade. Ele simplesmente quis dizer que toda essa situação estava literalmente errada. O feitiço, misterioso como era, tinha suas próprias regras. Também havia regras para que tipo de criaturas podiam aparecer em qualquer pesadelo dado. As criaturas dos pesadelos tinham sua própria hierarquia, desde bestas sem mente até monstros, seguidos por demônios, diabos, tiranos, terrores, finalmente, titãs míticos, também conhecidos como calamidades. O primeiro pesadelo era quase sempre povoado por bestas e monstros, raramente com um demônio misturado. E Sunny nunca, jamais ouviu falar sobre qualquer coisa mais forte do que um único diabo aparecendo nele. No entanto, a criatura claramente acabará de criar uma versão inferior de si mesma, uma habilidade que pertencia exclusivamente aos tiranos, os soberanos do feitiço do pesadelo, e aqueles acima deles. O que esse tirano estava fazendo em um primeiro pesadelo? Quão poderoso era esse maldito atributo fadado? Mas não havia tempo para ponderar. Injusto ou não, agora havia apenas uma pessoa que poderia salvar Sunny, ele mesmo. O homem de ombros largos, o que restava dele, lentamente se levantou, sua boca produzindo estranhos ruídos de clique. Sem dar-lhe tempo para se recuperar completamente, Sunny praguejou e pulou para frente, agarrando o comprimento da corrente afrouxada. Um braço do monstro, agora totalmente equipado com 5 garras pontiagudas, avançou para encontrá-lo, mas Sunny o evitou com um movimento calculado. O que salvou sua pele desta vez não foi a reação rápida, mas simplesmente a presença de espírito. Sunny pode não ter aprendido nenhuma técnica de combate sofisticada, já que sua infância foi gasta nas ruas em vez de na escola. Mas as ruas, também, eram uma espécie de professor. Ele tinha passado toda a sua vida lutando pela sobrevivência, muitas vezes literalmente. Essa experiência permitiu que ele mantivesse a cabeça fria no meio de qualquer conflito. Então, em vez de congelar ou ser consumido pelo medo e pela dúvida, Sunny simplesmente agiu. Ao se aproximar, ele jogou a corrente em volta dos ombros do monstro e puxou, prendendo suas mãos ao corpo. Antes que a criatura, ainda lenta e grogue de sua transformação, pudesse reagir adequadamente, Sunny envolveu a corrente várias vezes ao redor dela, mal salvando seu rosto de ser arrancado pela boca aterrorizante da criatura. A boa notícia era que o monstro não podia mais mover as mãos. A má notícia era que o comprimento da corrente que ele usou para imobilizá-lo havia desaparecido, deixando quase nenhuma distância entre eles. Vocês dois, Sunny gritou, dirigindo-se aos seus 2 companheiros escravos. Puxem essa corrente como se suas vidas dependessem disso, porque elas dependiam. O escravo astuto e o estudioso encararam e, em seguida, compreendendo o que ele estava pensando, começaram a se mover. Agarrando a corrente pelas direções opostas, eles puxaram com toda a força, apertando ainda mais o agarre sobre o monstro e não permitindo que ele se soltasse. Ótimo, pensou Sunny. O monstro contraiu os músculos, tentando se libertar. A corrente rangeu, presa nos espinhos ósseos, como se lentamente se despedaçasse.
Não tão ótimo. Sem perder mais tempo, ele jogou as mãos para o ar e pegou o pescoço da criatura com a corrente curta e fina que conectava seus grilhões juntos. Então ele circulou o monstro com um passo rápido e puxou, acabando de costas com ele, tão longe de sua boca quanto possível. Sunny sabia que não era forte o suficiente para estrangular um homem com as mãos nuas, muito menos um mutante estranho e aterrorizante como o que tentava comê-lo. Mas agora, usando suas costas como alavanca e o peso de todo o seu corpo para puxar os grilhões para baixo, pelo menos tinha uma chance. Ele puxou com toda a sua força, sentindo o corpo do monstro pressionando contra ele, espinhos de osso roçando sua pele. O monstro continuou a lutar, clicando alto e tentando quebrar a corrente que o prendia. Agora era apenas uma questão de qual coisa se romperia primeiro, a corrente ou o próprio monstro. Morra! Morra, seu bastardo! Suor e sangue rolavam pelo rosto de Sunny enquanto ele puxava, e puxava, e puxava com toda a força que conseguia reunir. Cada segundo parecia uma eternidade. Sua força e resistência, que já eram poucas para começar, estavam rapidamente se esgotando. Sua costa ferida, pulsos e músculos perfurados pelos espinhos de osso, estavam em agonia. E então, finalmente, Sunny sentiu o corpo do monstro ficar mole. Um momento depois, uma voz ligeiramente familiar soou no ar. Era o som mais lindo que ele já tinha ouvido. Você matou uma besta adormecida, larva do Rei da Montanha. Shadowslave, capítulo 5. Correntes quebradas. Você matou uma besta adormecida, larva do Rei da Montanha. Sunny caiu de joelhos, sem fôlego. Seu corpo todo parecia ter passado por um moedor de carne, mesmo grandes quantidades de adrenalina não conseguiram lavar toda a dor e exaustão. E ainda assim, ele estava exultante. A satisfação de matar a larva era tão imensa que ele até esqueceu de ficar desapontado por não receber uma memória, o item especial ligado à essência de um habitante do Reino dos Sonhos, que às vezes era concedido pelo feitiço aos despertos triunfantes. Uma espada mágica ou uma armadura seriam úteis agora mesmo. Droga, ele até aceitaria um casaco quente. 3 segundos. Você pode descansar por mais 3 segundos, pensou Sunny. Afinal, o pesadelo estava longe de acabar. Alguns momentos depois, ele se forçou a voltar a si e olhou ao redor, tentando avaliar a situação. A larva estava morta, o que era ótimo. No entanto, ele ainda estava amarrado a ela pela maldita corrente. O escravo trapaceiro e o estudioso, ambos pálidos como a morte, estavam ocupados desemaranhando-a para comprar pelo menos um pouco de liberdade de movimento para os três. Mais longe, corpos rasgados e pedaços de carne estavam espalhados pelo chão. Muitos escravos foram mortos. Alguns conseguiram de alguma forma escapar e agora estavam fugindo. Idiotas! Eles estão se condenando. A corrente, como se descobriu, em algum momento foi quebrada em duas. Foi por isso que de repente afrouxou quando Sunny estava sendo arrastado pela massa de escravos em pânico. Se seus grilhões tivessem um mecanismo de travamento menos sofisticado, ele poderia tentar se libertar agora. No entanto, cada par estava preso a um elo específico. Sem desbloqueá-los, ninguém ia a lugar nenhum. O tirano, o Rei da Montanha, presumivelmente, estava escondido da vista pelo brilho intenso da fogueira. No entanto, Sunny podia sentir seus movimentos devido aos tremores sutis que se espalhavam pelas pedras, bem como aos gritos desesperados daqueles escravos que ainda estavam para perecer. Também se ouviam alguns rugidos irritados, indicando que alguns dos soldados ainda estavam vivos, lutando desesperadamente para afastar a monstruosidade. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi o fato de que vários dos corpos mutilados estavam começando a se mover. Mais larvas. Seus olhos se arregalaram. Um após o outro, mais 4 cadáveres se ergueram lentamente. Cada criatura parecia tão repugnante quanto a primeira, e não menos mortal. O mais próximo estava a poucos metros de distância de Sunny. Maldição, ele pensou. E então, fracamente, eu quero acordar. Enquanto um estranho estalo enchia o ar, uma das criaturas virou a cabeça na direção dos 3 escravos e rangeram os dentes. Shift caiu de bunda no chão, murmurando uma oração, enquanto Scholar simplesmente congelou no lugar. Os olhos de Sunny se moveram pelo chão, procurando algo para usar como arma. Mas não havia nada que ele pudesse usar. Cheio de veneno, ele simplesmente enrolou uma parte da corrente em torno dos nós dos dedos e ergueu os punhos. Venha, seu bastardo! A larva avançou com uma velocidade incrível em uma enxurrada de garras, presas e terror.
Sunny teve menos de um segundo para reagir. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma figura ágil passou por ele, e uma espada afiada piscou no ar. A criatura, decapitada com um único golpe, caiu sem graça no chão. Sunny piscou. O que foi isso? Aturdido, ele virou lentamente a cabeça e olhou para sua esquerda. De pé ali, com uma expressão valente, estava o jovem e bonito soldado que havia lhe oferecido água. Ele parecia calmo e tranquilo, se um pouco sombrio. Não havia uma gota de sujeira ou sangue em sua armadura de couro. Ele é incrível, pensou Sunny antes de se pegar. Poser! Quero dizer, ele é um poser. Com um breve aceno, o soldado avançou para enfrentar os 3 larvas restantes. Mas depois de dar alguns passos, ele de repente se virou e olhou longamente para Sunny. Então, com um movimento rápido, o jovem guerreiro pegou algo em seu cinto e jogou para Sunny. Salve-se! Com isso, ele partiu para lutar contra os monstros. Sunny reflexivamente pegou o objeto e assistiu o soldado ir embora. Então, abaixou o olhar e estudou a coisa firmemente em sua mão. Era uma haste de ferro curta e estreita com uma curva reta na ponta. Uma chave. É uma chave. Seu coração começou a bater mais rápido. É a chave para as algemas. Com um último olhar para a batalha feroz começando entre o jovem soldado e as larvas, Sunny caiu de joelhos e começou a manobrar as algemas, tentando colocar sua mão em uma posição adequada para inserir a chave. Levou algumas tentativas para entender como a fechadura desconhecida funcionava, mas então, finalmente, houve um clique satisfatório, e ele ficou de repente livre. O vento frio acariciou seus pulsos ensanguentados. Sunny os esfregou e sorriu com um brilho sombrio nos olhos. Agora é só esperar. Por um momento, visões de violência e vingança encheram sua cabeça. Garoto! Aqui, Shift estava agitando as mãos no ar, tentando chamar a atenção de Sunny. Por um momento, Sunny considerou deixá-lo morrer, mas decidiu contra isso. Havia força na união. Além disso, apesar das ameaças anteriores de Shift em matá-lo e sua geral desagradabilidade, Sunny se sentiria mal em deixar um companheiro escravo acorrentado, especialmente já que libertá-lo não custaria nada. Ele correu até os outros 2 escravos e rapidamente destravou suas correntes. Assim que Shift estava livre, ele empurrou Sunny e fez uma pequena dança, rindo como um maníaco. Ah! Livres finalmente! Os deuses devem estar sorrindo para nós. Scholar era mais reservado. Ele apertou o ombro de Sunny em gratidão e sorriu fracamente, lançando um olhar tenso na direção da luta que se desenrolava. 2 dos 3 vermes já estavam mortos, o terceiro faltava um braço, mas ainda tentava despedaçar seu oponente. O jovem soldado dançava ao seu redor, movendo-se com a graciosa fluidez de um guerreiro nato. O que vocês estão esperando? Corram! Shift se moveu para correr, mas foi impedido por Scholar. Meu amigo, eu gostaria de... Se você disser aconselho novamente, juro pelos deuses que vou abrir sua cabeça. Os 2 escravos se olharam com animosidade aberta. Um momento depois, Scholar baixou os olhos e suspirou. Se corremos agora, certamente morreremos. Por quê? O escravo mais velho simplesmente apontou para a grande fogueira. Porque sem aquela fogueira, nós vamos congelar até a morte antes que a noite termine. Até o sol nascer, fugir é suicídio. Sunny não disse nada, sabendo que Scholar estava certo. Na verdade, ele percebeu isso logo depois de estrangular a larva. Não importa o quão terrível seja o rei da montanha, a fogueira ainda era sua única linha de vida nesse inferno congelante. Era exatamente o que o escravo de ombros largos, que descanse em paz, havia dito. Não havia necessidade de alguém matá-los, porque a própria montanha faria isso se tivesse a chance. E daí? Eu prefiro congelar até a morte do que ser comido por aquele monstro. Sem mencionar, Urg, me transformar em uma daquelas coisas. Shift estava fingindo ser corajoso, mas não havia convicção em sua voz. Ele olhou para a escuridão que cercava a plataforma de pedra e tremia antes de dar um pequeno passo para trás. Neste ponto, a terceira larva já estava morta há muito tempo, e o jovem soldado não estava em lugar algum. Ele provavelmente foi se juntar à luta do outro lado da fogueira, deixando os 3 escravos sozinhos na parte da montanha da plataforma de pedra. Scholar limpou a garganta. O monstro pode ter sido saciado com aqueles que já matou. Pode ter sido derrotado ou expulso pelos imperiais. Em qualquer caso, se ficarmos aqui, temos uma chance de sobreviver, por mais pequena que seja.
Mas se fugirmos, nosso destino será certo. Então o que fazemos? Ao contrário de Scholar, Sunny tinha certeza de que o rei da montanha não ficaria satisfeito em matar apenas a maioria dos escravos. Ele também não acreditava que um bando de mortais seria capaz de derrotá-lo de fato. Mesmo que não fossem pessoas normais, mas despertos, uma luta contra um tirano não era algo que se pudesse sobreviver facilmente, quanto mais vencer. Mas se ele quisesse viver, tinha que se livrar daquela coisa de alguma forma. Vamos dar uma olhada. Shift olhou para ele como se estivesse vendo um lunático. Você está louco? Quer se aproximar daquela besta? Sunny olhou para ele sem expressão, deu de ombros e seguiu na direção do monstro em fúria. Shadowslave, capítulo 6. Confrontando o tirano. Sunny estava indo enfrentar uma criatura pesadelo. E não uma criatura qualquer, mas uma da quinta categoria, um temido e assustador tirano. As chances de sobrevivência eram tão baixas que qualquer pessoa riria na sua cara se ele sugerisse tentar lutar contra ela. A menos que fossem um desperto 2 ou 3 níveis acima da criatura, é claro. O que certamente não era o caso de Sunny. E ainda assim, ele tinha que lidar com esse rei da montanha de alguma forma para evitar uma morte ainda mais miserável. O grau ridículo em que as probabilidades estavam contra ele desde o início dessa execução adiada já havia ficado cansativo há muito tempo, então ele não tinha mais energia para pensar sobre isso. O que havia para temer, afinal? Ele já estava tão bom quanto morto. Não é como se ele pudesse ficar ainda mais morto. Então, por que se preocupar? Do outro lado do fogo, as coisas estavam indo de mal a pior. A maioria dos escravos já estava morta. Alguns soldados ainda estavam tentando desesperadamente lutar contra o monstro, mas estava claro que não iriam durar muito. Bem na frente dos olhos de Sunny, o tirano pegou um escravo morto, arrastando a corrente com ele, e abriu sua boca aterrorizante bem aberta. Com uma mordida esmagadora, o corpo do escravo foi rasgado ao meio, deixando apenas tocos ensanguentados dentro das algemas. Os 5 olhos leitosos indiferentes do rei da montanha olharam para o horizonte enquanto mastigava, correntes de sangue escorrendo pelo queixo. Vendo que os braços superiores da criatura estavam ocupados, um dos soldados gritou e avançou, empunhando sua longa lança. Sem virar a cabeça, o tirano estendeu um de seus braços inferiores menores, pegou a cabeça do soldado em uma pegada de ferro e apertou, esmagando o crânio do pobre homem como uma bolha de sabão. Um momento depois, o corpo sem cabeça foi jogado sobre o penhasco e desapareceu no abismo abaixo. Shift se curvou, vomitando tudo o que tinha no estômago. Então ele se levantou vacilante e encarou Sunny. E agora? Nós já demos uma olhada. E agora? Sunny não respondeu, observando pensativamente o tirano com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Shift o encarou por mais um tempo, depois virou-se para Scholar. Estou te dizendo, velho, o garoto está doente da cabeça. Como diabos ele consegue ficar tão calmo? SHHHH. Fale mais baixo, tolo. O sangue saiu do rosto de Shift enquanto ele se deu um tapa, cobrindo a boca com as 2 mãos. Então ele lançou um olhar temeroso na direção do tirano. Felizmente, a abominação estava ocupada demais se alimentando dos escravos, aqueles que tiveram sorte o suficiente de já estarem mortos e os azarados que ainda estavam vivos, para prestar atenção neles. Shift exalou lentamente. Sunny estava ocupado pensando, avaliando suas chances de sobrevivência. Como me livrar daquilo? Ele não tinha nenhum poder especial, nem um exército pronto para enterrar o tirano sob uma montanha de corpos. Ele nem sequer tinha uma arma para ao menos arranhar o maldito bastardo. Sunny moveu o olhar e olhou além da criatura, para a escuridão infinita do céu sem lua. Enquanto observava a noite, um brilho intenso riscou o ar e colidiu com um dos braços do tirano, explodindo em uma chuva de faíscas. O jovem soldado, o heróico libertador de Sunny, havia acabado de arremessar um pedaço de madeira em chamas no monstro e agora erguia a espada desafiadoramente. Enfrente-me, diabo! Uma distração! É exatamente o que eu precisava. Porque não havia como Sunny matar o rei da montanha com suas próprias mãos, ele havia decidido recorrer a alguma ajuda. Um humano não seria capaz, então em vez disso, ele planejava usar uma força da natureza. Já que não posso fazê-lo com as minhas próprias mãos, vamos fazer a gravidade fazer isso por mim. Ele estava no meio de pensar sobre os detalhes do plano quando a tolice e bravata do jovem herói apresentou uma oportunidade. Agora tudo dependia de quanto tempo o idiota pomposo conseguiria ficar vivo. Venham comigo,
disse Sunny enquanto corria em direção à extremidade distante da plataforma de pedra, onde o pesado vagão estava perigosamente perto da borda do penhasco. Shift e Scholar trocaram um olhar duvidoso, mas então seguiram, talvez confundindo sua calma com confiança, ou talvez com inspiração divina. Afinal, era um fato amplamente conhecido que pessoas loucas muitas vezes eram favorecidas pelos deuses. Atrás deles, Hiro habilmente desviou das garras do tirano, cortando-o com a espada. A borda afiada deslizou ineficazmente pela pele suja, não deixando sequer um arranhão na criatura. No segundo seguinte, o tirano se moveu com uma velocidade assustadora, lançando todas as suas 4 mãos na direção de seu novo e irritante inimigo. Mas Sunny não tinha como saber. Ele estava correndo com toda a sua velocidade, aproximando-se cada vez mais do vagão. Chegando lá, olhou rapidamente ao redor, verificando se havia alguma larva por perto, e se moveu para as rodas traseiras. O vagão estava deixado na extremidade superior da plataforma de pedra, onde se estreitava e voltava para a estrada. Estava virado de lado para bloquear o vento, com a frente voltada para a parede da montanha e as costas voltadas para o penhasco. Havia 2 grandes cunhãs de madeira colocadas sob as rodas traseiras para impedir que o vagão rolasse para trás. Sunny se virou para seus companheiros e apontou para as cunhãs. Quando eu disser, removam ambas. Então empurrem. Entenderam? O quê? Por quê? Shift olhou para ele com uma expressão estupefata no rosto. Scholar apenas olhou para as cunhãs e depois para o tirano. Hiro, milagrosamente, ainda estava vivo. Ele estava tecendo entre as pernas da criatura, sempre a apenas meio segundo de ser completamente eviscerado. De vez em quando, sua espada piscava no ar, mas em vão. A pele do rei da montanha era muito grossa e sua carne muito resistente para ser prejudicada por armas comuns. Havia um leve sinal de apreensão no rosto do jovem guerreiro. Todos os outros soldados, pelo que Sunny podia ver, já estavam mortos. Então ele realmente precisava que aquele vivesse um pouco mais. Não morra ainda, ele pensou. Para Shift, ele simplesmente disse, você vai ver. No momento seguinte, Sunny estava correndo novamente, tentando seguir a corrente da braçadeira onde estava presa ao vagão. A coisa que ele procurava era difícil de notar devido a todos os corpos, sangue e vísceras espalhados pela plataforma de pedra, mas desta vez, a sorte estava ao seu lado. Pouco tempo depois, ele encontrou o que precisava, a ponta rasgada da corrente. Encontrando o conjunto mais próximo de algemas, completo com um corpo horrivelmente desfigurado de um escravo trancado nelas, Sunny sentou-se de joelhos e começou a mexer na chave. Houve um grito abafado e, com um olhar de lado, ele percebeu que Hiro voou pelo ar, finalmente pego por um dos golpes do tirano. Incrivelmente, o jovem soldado conseguiu pousar em pé, deslizando vários metros pelas pedras. Todos os seus membros ainda estavam no lugar, não havia feridas terríveis em seu corpo. Sem perder tempo, Hiro rolou para frente, pegando sua espada onde ela caiu no chão, e depois rolou novamente, desta vez de lado, evitando por pouco um pisão pesado do pé da criatura. Rolando? Quem diabos rola nessa situação? Sem mais tempo a perder, Sunny finalmente conseguiu desbloquear as algemas. Abanando o corpo sem vida do escravo delas, ele as prendeu novamente, desta vez em volta da corrente em si, criando um laço improvisado. Agora, tudo dependia de sua determinação, coordenação mão-olho e sorte. Voltando-se para Shift e Scholar, que ainda estavam esperando perto do vagão, ele gritou, agora! Em seguida, pegando um pedaço considerável de corrente, Sunny se levantou e encarou o tirano. Hiro deu-lhe meio olhar. Seus olhos fixaram-se na corrente por um momento e então rapidamente a seguiram até o vagão. Em seguida, sem mostrar nenhuma emoção, o jovem guerreiro redobrou seus esforços, desviando a atenção da criatura de Sunny. Então ele também é inteligente? Que golpe! Limpando sua mente de todos os pensamentos desnecessários, Sunny concentrou-se no peso da corrente em suas mãos, na distância entre ele e o tirano e em seu alvo. O tempo pareceu diminuir um pouco. Por favor, não erre! Juntando todas as suas forças, Sunny girou e lançou a corrente no ar, como um pescador lançando sua rede. O laço abriu-se enquanto voava, fechando-se na posição da luta entre Hiro e o tirano. O plano de Sunny era colocar o laço no chão perto o suficiente deles para que, assim que um dos pés do tirano caísse na armadilha, ele pudesse puxar a corrente e apertá-la em torno do tornozelo do monstro. Mas seu plano falhou espetacularmente. O que é dizer, foi literalmente um espetáculo. No último momento, o rei da montanha de repente recuou,
e em vez de cair no chão, o laço de corrente caiu perfeitamente em volta de seu pescoço. Um segundo depois, apertou, agindo como um laço de ferro. Sunny congelou por um momento, sem acreditar no que via. E então, apertou os punhos, se contendo de agitá-los triunfantemente no ar. Sim, ele gritou internamente. Momentos depois, a carroça rolaria para fora do penhasco, puxando o tirano consigo. Sunny olhou para trás para se certificar e instantaneamente ficou ainda mais pálido do que já era. Shift e Scholar conseguiram remover as cunhãs de debaixo das rodas da carroça e agora estavam empurrando-a desesperadamente para a beira da estrada. No entanto, a carroça estava rolando devagar, muito mais devagar do que Sunny havia previsto. Ele se voltou para o tirano, em pânico. A criatura, surpreendida com o peso repentino pressionando seu pescoço, já estava levantando as mãos para rasgar a corrente. Os olhos de Sunny se arregalaram. No segundo seguinte, Hiro chocou-se contra uma das pernas do tirano, desequilibrando e comprando-lhes algum tempo. Sunny já estava correndo para a carroça, xingando alto em sua mente. Alcançando-a, jogou-se sobre a madeira úmida ao lado de Shift Scholar, empurrando com toda a força que lhe restava em seu corpo bastante pequeno, mas terrivelmente espancado e enormemente exausto. Role! Role, seu pedaço de porcaria rangente! A carroça acelerou um pouco, mas ainda estava muito lenta em chegar à beira do penhasco. Ao mesmo tempo, o tirano finalmente conseguiu pegar a corrente amarrada em volta de seu pescoço, pronto para se libertar. Agora, se eles viveriam ou não era apenas uma questão de qual coisa aconteceria primeiro.